9. E se você que está em casa a nos ouvir, desejar conferir, acompanhar, será que esse texto está na minha Bíblia? Está sim. E eu convido você para abrir ela no Salmo de número 89 e o versículo de número 48. Nós vamos falar algumas verdades nesta noite. Eu não sei se essas verdades vão lhe trazer alívio, ou se vão lhe trazer desespero, ou se vão deixar você em estado de alerta. Mas verdade é que nesta noite a igreja cumpre com a sua missão mais nobre, que o próprio Cristo determinou para ela: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É bem verdade, queridos companheiros, que hoje nós levamos uma larga vantagem com relação aos nossos patriarcas na fé. Eles não desfrutavam desses recursos tecnológicos. Estamos falando em um som de uma ótima audição, e ao mesmo tempo também aparecemos, se não ao vivo, posteriormente em vídeos, em lives, e pessoas de outros lugares têm a oportunidade também de ouvir esta mesma mensagem. Glórias a Deus. Isso é sinal de que verdadeiramente Cristo está voltando, porque de todas as maneiras as pessoas estão tendo acesso e a oportunidade. Certa vez eu ouvi o mensageiro dizer o seguinte: as pessoas irão se perder, não pela falta de perdão que está em Cristo, mas por rejeitar este perdão. Cada vez que você diz não para esta verdade, cada vez que você tenta adiar o encontro com essa verdade, você está dizendo não para a vida eterna. Salmo de número 89, o versículo 44 a 48, nós vamos tirar as provas agora. Glória a Deus. 48. 48 diz assim, preste bem atenção: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Quem diz amém? Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo essa pergunta: que homem há? Que homem há que viva e não veja a morte? Vocês conhecem alguém? Diziam por aí, caro Israel, que todos faziam memes, brincadeiras, afirmando que a rainha Elizabeth era imortal. E esse ano de 2022 ela deixou esse plano. Ela foi conhecer o outro lado, cumprindo-se o que nós acabamos de ler nesta noite. Qual é o ser humano na face da terra? Por mais dinheiro que ele tenha, por mais recurso que ele tenha, mas quem é? O homem ou a mulher que viva e um dia não prove da morte? A morte, ela tem várias formas de se chegar ou de se bater na porta. Para alguns que têm o privilégio de viver além dos 100 anos, gozar de saúde, atravessar, romper a barreira do tempo, alcançar um século de vida, mas de alguma forma a morte vai lá e dizer: já deu, está na hora. Há outros que abreviam esse tempo por acidentes, às vezes vítima de catástrofes, alguma intercorrência
na saúde, que interrompa o ciclo da vida. O que eu quero dizer nesta noite é que, de uma maneira ou de outra, todos nós, um dia, haveremos de provar a morte, exceto para os salvos que esperam a vinda de Cristo. Eu creio fazer parte de uma geração que não provaremos a morte por provarmos do arrebatamento, mas não é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Eu quero exatamente falar em poucas palavras a respeito da morte. A morte, ela não é, ao contrário do que muitos pensam, ela não é inimiga de ninguém. A morte é algo que nós herdamos quando o pecado se introduziu na humanidade por meio de Adão e Eva. E nós trazemos conosco essa herança de termos de provar dessa tão temida morte. E é desafiador falar sobre isso, porque por mais que nós saibamos que é um caminho natural da humanidade ou de qualquer ser vivo, por mais que seja um caminho natural de qualquer ser vivo, nós nunca pensamos que isso vai acontecer conosco. Sempre ouvimos notícia, atravessamos, por exemplo, mais de 2 anos de uma enfermidade terrível, de uma pandemia terrível que dizimou, que ceifou centenas de milhares de vidas. E achávamos que após esse processo, aqueles que ainda ficariam por aqui como nós, iriam, quem sabe, refletir melhor a respeito da vida. Mas parece que não funcionou muito bem. O alerta não foi bem recebido. As pessoas continuam se comportando como se não fosse provada essa morte. Mas eu quero lhe trazer algumas verdades que você precisa conhecer antes de morrer. Porque diferente de dar uma entrada no hospital, diferente de buscar alguma oportunidade nesta vida presente, a morte, ela não costuma, ou ela não dá segunda chance. A morte, ela é uma viagem única. Eu não conheço ninguém que possa assim dizer: olha, eu morri e voltei, eu morri e estou aqui de novo, eu morri uma vez, morri 2 vezes. Não. Nós sabemos que a morte é uma viagem única. Ela não dá a segunda chance. Quando chega o dia, quando chega o momento, seja doença, seja acidente, seja alguma outra catástrofe, seja a própria idade, seja o que for, ela chega. E olha que eu passei por uma experiência recente. Só quem perdeu, por exemplo, o pai, quem perdeu um parente muito próximo, quem perdeu uma mãe, sabe o que é conviver com a morte. Mas eu quero vos trazer um alerta nesta noite, que você precisa saber. Quando nós abrimos a Bíblia, as pessoas costumam guardar ela nas suas casas. Na maioria das vezes abre no Salmo 91, como uma espécie de amuleto da sorte, para trazer proteção. Mas verdade é que a proteção só existe se verdadeiramente você praticar o que nela está escrito. Talvez você não tenha disponibilidade para buscar essas verdades em um exemplar da Bíblia Sagrada, e é por isso que a igreja sai das 4 paredes, porque você precisa ouvir essa verdade. A primeira delas, ao contrário do que muitos pregam e até dizem por aí, é costumeiro nós ouvirmos alguém dizer: depois que morre, se acabou-se.
Mas eu preciso lhe dizer a primeira verdade: é que existe vida após a morte. A morte, você pode chamar ela de portal, onde você sai desse mundo físico e entra em um mundo espiritual. A sua alma, ela terá um destino após a morte. Você continuará vivo, não o seu corpo, porque o nosso corpo, ele é apenas um veículo aqui nessa terra, que conduz consigo alma e espírito. Quando o nosso corpo descer à sepultura, a nossa alma, ela continuará e permanecerá viva. O grande X ou preocupação em questão é exatamente para onde a sua vida vai, ou a sua alma vai após essa morte. E eu posso lhe provar, dentro da Bíblia Sagrada, Daniel capítulo 12, versículo 2 diz: e muitos dos que dormem no pó, Daniel está dizendo, muitos que já desceram à sepultura, ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. O caldo começa a engrossar a partir daqui, porque ao contrário do que muitos pensam, após a morte só existirá dois caminhos. Na vida aqui presente você pode escolher muitas alternativas. Quando nós somos crianças, os nossos pais já começam a nos ensinar: meu filho, estude para que amanhã você possa seguir uma carreira, para que amanhã você seja isso, você seja aquilo. E quando nós começamos a entender da vida, nós vamos buscando aquele que se apresenta como sendo o melhor caminho para termos uma vida digna aqui na terra. A grande questão, meus amados irmãos e amigos, é que na vida eterna não haverá esse período de escolha. A escolha se dá exatamente aqui e agora. É exatamente a sua tomada de decisão que vai definir para onde vai a sua alma. Ou ela irá para o gozo eterno, para o descanso eterno, ao lado do Senhor Jesus, ou ela irá para a perdição eterna, onde a Bíblia diz que lá há pranto e ranger de dentes. Aleluia! A coisa mais terrível que existe nas trevas é a ausência da luz. A coisa mais terrível que existe no inferno é a ausência de Deus. Imagina um lugar tenebroso, um lugar onde não existe socorro, um lugar onde não existe a quem buscar ou a quem clamar. Sabemos que aqui, mediante de alguma necessidade, ainda existem os recursos para serem buscados. Existem hospitais, existem médicos, existem doutores para aliviar dores. Mas eu estou falando de um lugar onde não existe hospital, onde não existe nada do que aqui conhecemos. Eu estou falando de uma realidade onde muitos estão caminhando a passos largos para este lugar, chamado Hades, chamado inferno, a perdição eterna, aleluia, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que se negarem a entregar a sua vida a Jesus Cristo, infelizmente, eles também irão para lá. A segunda grande verdade é que só existem dois caminhos. Não existe um meio alternativo. Não existe ficar em cima do muro. O negócio ou é ou não é. Ou você está inteiramente no céu, ou você está totalmente no inferno. Não tem como você estar dividido. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus vai dizer: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil leva para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho.
Eu aprendo algo aqui. Nem sempre a multidão está com a razão. Nem sempre volume significa certeza ou verdade. Porque a Bíblia diz: são muitos os que acabam se perdendo. São muitos os que rejeitam o caminho estreito, os que rejeitam o caminho difícil. Mas por que caminho difícil? Porque a primeira coisa que você precisa fazer para entrar pelo caminho estreito, ou pela porta estreita, é começar a negar os seus próprios desejos. E nós sabemos que toda raça humana, todo ser humano, ele tem algo dentro de si chamado vontade, desejo próprio. Vontade de saciar os prazeres, os deleites da carne. E eu estou falando de algo sim que é prazeroso. Não podemos ser hipócritas a ponto de dizer que não tem prazer no mundo. Sim, o mundo tem prazer. Mas esse é exatamente o desafio: vencer os próprios desejos e prazeres para se encontrar com a eternidade junto a Cristo Jesus. O prazer da bebida, o prazer da prostituição, o prazer de ter duas famílias, o prazer de poder curtir a vida da maneira que você bem entender, da maneira que você quer. Esse caminho é um caminho largo que tem levado muitos ao inferno. E há até quem diga: eu admiro os crentes, eu tenho vontade de ser crente, mas eu não tenho força, porque está aprisionado. Às vezes ao vício do cigarro, às vezes, quem sabe, ao vício das drogas, que tem aprisionado a tantos, não somente jovens, mas pai de família que tem se aprisionado nesse vício, tem feito tudo para manter esse vício, aleluia. Mas o pior de tudo, meus amados irmãos e queridos amigos, é que esse vício, ele pode conduzir você para a eternidade sem fim. A eternidade onde não tem luz, a eternidade onde não tem salvação, a eternidade onde não tem escape, onde não tem amigos. Os amigos que hoje te convidam ou te levam para bebedeiras, para as farras, eles não têm o poder de te livrar das dores do inferno. Ou quem sabe de repente você estiver gritando, clamando por ajuda. Mas deixa eu te falar uma coisa: existe um amigo verdadeiro e fiel, que mesmo sabendo do seu comportamento, mesmo sabendo, queridos, quem éramos nós, mesmo sabendo das nossas falhas, dos nossos defeitos, ele fitou os olhos em nós, em cada um de nós, aleluia, e nos deu a oportunidade de sermos salvos pela sua bondade. E esta salvação hoje está sendo pregada nesta comunidade como a porta que está aberta, como a porta de salvação que se encontra aberta. Sabe por quê? Primeiro, é porque ele ainda não voltou. Segundo, porque você ainda está aí respirando. Mas deixa eu te alertar mais uma vez, que homem há que viva e não veja a morte. Em algum momento da sua vida você vai se deparar com esta morte, e certamente, se lá você não tiver esse encontro, se você não experimentar a vivência com Cristo, você vai se lamentar amargamente. Talvez vai até clamar dizendo: Senhor, me dá mais uma chance. E Deus fará você lembrar desta noite, desta oportunidade em que um grupo de pessoas chamado crentes, talvez taxado por muitos de barulhentos, de inquietos, de loucos, mas são esses loucos que saíram das suas casas para vir em via pública dizer: vem depressa, porque Jesus quer salvar a sua alma. Só existe dois caminhos. Não tarde em tomar essa decisão, antes que seja tarde.
O tempo passa depressa, e cada dia que passamos é uma surpresa. Pessoas que estão hoje vivas, amanhã simplesmente podem não mais estar aqui. E bom seria que quando a morte bater na sua porta, você estivesse com um seguro de vida chamado Jesus. Porque a morte, ela pode levar o seu corpo à sepultura, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte não pode levar a sua alma para onde ela quer, porque quem manda nela é Jesus. Aleluia. Tem algum crente salvo em Jesus aqui que possa levantar a mão e dar glória para Ele? Você está salvo em Jesus. O diabo pode até tentar lhe atribular, pode até tentar lhe entristecer, a vida pode estar amarga, pode estar difícil, mas ninguém tira o que está dentro do teu coração. O diabo pode rinchar para lá, o diabo pode fazer cara feia para o seu lado, mas ele não tira o que está guardado dentro de você. O que você tem é precioso, o que você tem é grandioso. Pode ninguém dar conta agora, mas quando chegar lá naquele grande dia, alguém vai querer estar do seu lado. Aleluia. Alguém que te desprezou aqui vai olhar você, vai ver, olha ele está subindo ao encontro do rei. Ei, como é que eu faço para estar aí desse lado? Aleluia. Não é que eu quero cantar vantagem, mas naquele dia talvez você diga: olha, lembra lá como era aquele negócio? Lembra quando você me humilhou porque eu era crente? Era daquele jeito, eu tentei lhe explicar e você não entendeu. Mas a boa notícia é que esse momento ainda não aconteceu. Ainda dá tempo de você vir correndo para os braços de Jesus e entregar a sua vida a Ele. Terceira grande verdade: somente em Cristo é que nós temos vida. Eu tenho uma notícia ruim para te dar e uma notícia boa. A notícia ruim é que nós morremos em Adão, mas a notícia boa é que em Cristo nós somos vivificados. A quarta verdade, essa é pesada, mas é verdade. O pecado nos leva à morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Tome muito cuidado. O que hoje pode parecer prazer, o que hoje pode parecer alegria, falsa felicidade, amanhã pode se transformar em choro, porque eu nunca vi um ambiente onde a morte está presente para se ter alegria. Quando se vai a um velório, é gente com lenço, pessoas chorando, outras desesperadas. No ambiente onde existe morte, não existe espaço para alegria. Mas uma boa notícia eu te trago. A Bíblia diz que Jesus veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. Jesus quer trazer vida para o teu casamento, para a tua vida, para a tua história. Aleluia. Eu falo nessa noite pelo Espírito Santo de Deus e profetizo nesta noite para muitos: haja vida. Porque às vezes até mesmo dentro da casa do Pai, até mesmo dentro da igreja, estamos precisando sermos vivificados. Estamos precisando receber vida. Essa vida com abundância que foi prometida por Cristo Jesus. Porque somente com a vida em Cristo, aleluia, nós conseguimos enxergar a salvação que está nele. Jesus nesta noite está interessado em trazer vida para a tua alma.
Jesus nesta noite está interessado em trazer vida para a tua casa. Jesus nesta noite está interessado em trazer vida até você. Mas tem uma coisa, entenda bem o que eu vou falar. Tem uma coisa que Jesus se limita a fazer. Jesus se limita a entrar onde não é aceito. Apocalipse vai nos dizer exatamente isso. Eis que eu estou à porta e bato. Palavras de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e ceiarei com ele. Ceia fala de comunhão. Jesus quer ter verdadeira comunhão contigo. Jesus quer ter comunhão com a sua vida. Ele está batendo na porta do seu coração. Em outra ocasião, o próprio Cristo diz: não endureçais o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Não endureça o seu coração, mas que o Espírito Santo possa esmiuçar o teu coração nesta noite, para que você possa compreender a mensagem de amor que está sendo pregada. Aleluia. Por mais dura que esta palavra pareça ser, mas ela é na verdade palavra de amor, porque por amar você, Jesus está despertando você nesta noite, para que você entenda que somente Ele pode livrar a sua alma da perdição eterna. Todos os sinais já mostram que a volta de Jesus está perto. Guerras, rumores de guerras e tantos acontecimentos de mundo afora. Tantos acontecimentos de mundo afora estão mostrando por A mais B que os nossos dias aqui na terra estão se limitando a cada segundo. A cada minuto que se passa, estamos nos aproximando daquilo que chamaremos de fim, porque o Senhor virá buscar aqueles que estão aguardando Ele. Mas não é esperando de qualquer jeito, de braços cruzados, não. Esperando Ele de forma militante, esperando Ele de joelhos, esperando Ele clamando, louvando e adorando. Jesus vem buscar um povo vivo. Aleluia. Eu já estou caminhando para o final, e a coisa vai estreitando um pouquinho mais. Eu apontaria como a quinta verdade que você precisa conhecer antes de morrer: é que a salvação não ficou para todos. Aliás, ficou para todos, mas nem todos querem. A salvação é somente para os filhos de Deus. Agora se prepare que a pancada é maior. Nem todos são filhos de Deus. Peraí, pregador, você está me contradizendo, você está me afrontando. Não estou lhe afrontando coisa nenhuma. Se tem alguém que está lhe confrontando, é a Bíblia, é a palavra. E ela afirma: nem todos são filhos de Deus. João capítulo 1, João descreve dizendo: e veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aí vem o negócio agora. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus. Está vendo? É pesado e ao mesmo tempo é leve. Nem todos são filhos de Deus. Mas se hoje você quiser se tornar um filho de Deus, você só precisa receber Ele. Ah, mas eu sou filho de Deus. Qual é o filho que não obedece o pai? Qual é o filho que não está debaixo do jugo do pai? Que o pai diz: eu quero que você ande desse jeito. É ou não é? E ai do filho se ele contrariar. Como é que eu posso afirmar ser filho de Deus se eu não ando segundo a vontade do meu pai, mas segundo as minhas próprias vontades? Quando você recebe a Cristo por meio da palavra dele, você agora começa a obedecê-lo como filho, e de fato você se torna filho de Deus, não por sangue, mas por adoção. Todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E para ser filho de Deus é necessário nascer de novo. Deixa eu abrir parênteses para contar uma história bem conhecida de nós aqui, mas talvez nem tanto para os outros que nos escutam. A história, o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era alguém de destaque dentro da sociedade naquela época. Nicodemos era alguém religioso que prestava serviço ali no meio dos judeus. E certa vez Nicodemos foi ao encontro de Jesus. E ele tentando abarganhar a Jesus. Jesus simplesmente chega para ele, fazer que nem nós aqui, curto e grosso. E diz: olha, Nicodemos, eu não me surpreendo com as suas palavras. Eu vou logo contando a verdade. Na verdade vos digo que é necessário nascer de novo. Nicodemos, intrigado com aquela afirmação de Cristo, pergunta: mas como pode um homem já velho nascer de novo? Porventura eu voltaria ao ventre da minha mãe? E a Jesus começa a explicar para Nicodemos que para nascer de novo se nasce morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Isso fala de novidade de vida. Isso fala de um novo estilo de vida. Você agora morre para os prazeres. Você agora morre para os deleites. É por isso que muitas pessoas às vezes questionam: mas quem era fulano? Ex-drogado, ex-cachaceiro, ex-prostituto, e agora diz que está salvo. Sim, porque essa é a recompensa para quem entrega a sua vida a Jesus e experimenta nascer de novo. E nesta noite Jesus está lançando este convite: vem experimentar deste novo nascimento, desta água viva, desta água que te lava não só por fora, mas principalmente por dentro, arrancando a podridão que é causada pelo pecado, pois todo pecado cheira mal mediante as narinas de Deus. Todo pecado cheira mal diante de Deus, mas quando recebemos da água viva, nós somos purificados, nós somos lavados, nós recebemos uma roupagem nova. Não estou falando desta gravata, nem desse paletó, mas eu estou falando de vestes espirituais. Jesus quer te vestir, Jesus quer calçar os teus pés, Ele quer arrancar esta angústia da tua alma e do teu peito, bendito seja Deus, e quer fazer você um cidadão do céu, antes que a morte bata na sua porta, porque a morte é natural, desde os dias de Adão. O que não é natural é o homem ir para o inferno. Isso não é natural, porque a salvação está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quanto mais as pessoas rejeitam essa oportunidade, mais elas se aproximam da perdição eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. A salvação vem pela graça, como foi dito. Nenhuma condenação há para quem agora está em Cristo Jesus. Você sabe o que é você ter uma dívida impagável? Você sabe o que é você ter uma dívida que ninguém, principalmente você, não tem condição de pagar? E alguém chega e rasga a cédula, rasga a sua dívida e lhe diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo nesta noite?
nenhuma condenação há. Você pode errar, você pode até falhar, mas se você estiver em Cristo, o bálsamo do perdão é derramado sobre você. Não tem mais condenação para você, moço. Não tem mais condenação para você, senhora, enquanto você estiver em Cristo Jesus. Última verdade, eu encerro aqui. Obrigado. Última verdade, para encerrar. Jesus vem. Assim como Ele foi, Ele vem buscar o seu povo. Ele vem buscar aqueles que nasceram de novo. Ele vem buscar aqueles que decidiram rejeitar a morte eterna e abraçar a vida. Ele vem. Despeço-me nesta noite com a sensação de mais um dever cumprido. Eu sei que se amanhã Jesus voltar, a culpa daqueles que entrarão na perdição eterna não será lançada sobre nós, porque nesta noite foi dita algumas verdades a respeito da vida. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé, ela é a bússola que aponta o caminho para a salvação. Rejeitar esse caminho é a decisão, digamos, mais pobre que alguém possa tomar. É a escolha mais pobre, ou por que não dizer a escolha mais tola, porque enquanto você preferir andar nesse mundo, você pode até ter dias de prazeres, você pode até ter momentos de satisfação, você pode até ter os seus deleites temporários, mas a prestação de contas vem. Você pode fugir de Jesus hoje, você pode rejeitá-lo hoje, mas vai chegar um dia que ninguém poderá mais fazer isto. Quando estivermos todos diante dele, ele vai cobrar, ele vai trazer à memória um momento como este. Ele vai trazer à memória daqueles que estão ouvindo esta mensagem e vai lembrar que você teve a oportunidade, que você teve o privilégio de ouvir enquanto está vivo. Você pode adiar esse encontro, quem sabe por alguns dias, quem sabe por meses, ou até mesmo por alguns anos, mas a conta vai chegar. Então eu quero deixar uma mensagem final. Não dá para saber exatamente quantos nos escutam nesta noite. Quem sabe o silêncio da noite está levando este som mais distante, a lugares em que os nossos olhos não estão vendo no momento. Talvez não dê tempo de você correr, chegar até aqui, mas eu vou te dar um conselho: não demore. Entregue a sua vida para Jesus. Nós não saímos de nossas casas para falarmos de religião, não. Estamos aqui falando unicamente de um Cristo, que é o mediador entre Deus e o homem. Aquele que deu a sua vida em um madeiro, pregado em uma cruz, onde colocaram nele uma coroa de espinho, onde bateram nele com chicotes, açoites cruéis e cruentos, e tudo ele suportou para que hoje
tivéssemos a liberdade de falar do seu amor, e que através dele, não estivéssemos mais sob o jugo da condenação eterna. Aleluia. O que mais nos dá prazer, presbítero Joel, o que mais nos alegra, a igreja do Senhor, é que o jugo da morte não está mais sobre nossas vidas. Aleluia. Fica de pé, por gentileza. Glórias a Deus. Com a permissão do dirigente e do pastor, eu quero encerrar fazendo oração nesta noite. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, honras e glórias, Senhor, tributamos a Ti, porque nesta noite a sua igreja está fazendo história. Estamos aqui cumprindo o seu índice. A tua mensagem, Senhor, foi pregada, vidas receberam, e a tua palavra nos afirma que de maneira nenhuma, depois que a palavra é lançada, ela volta vazia. Senhor, eu te peço que teu Espírito Santo venha convencer aos corações dos que aqui em volta estão. Eles podem não compreender agora, Senhor, mas mostra a eles a urgência que é verdade, entregar a sua vida a Ti, Senhor. Porque quão terrível é o homem passar para a eternidade sem conhecer esta verdade. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre os pais de família, que não lhe falte, Senhor, o trabalho, a produção do campo. Abençoa as terras deste lugar, Senhor. Meu Deus, a mãe de família, Senhor, dá saúde aos filhos, protege eles, Senhor da glória. Deus, se porventura alguém estava pensando em morrer, que teu Espírito mande para bem longe este pensamento. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui em uma verdadeira guerra espiritual, onde o mal, Senhor, não quer abrir espaço para que a tua palavra entre, porque o diabo sabe que onde a tua palavra chega, o inferno tem que bater em recuada. Pai, no nome santo de Jesus, eu ministro a tua bênção sobre cada um que aqui chegaram, aqueles, meu Deus, que estão ouvindo na sua casa. Pai, que se for preciso ele não durma refletindo sobre estas verdades, e que em breve possamos ver os frutos, que em breve possamos ver pessoas rendendo-se aos seus pés e lembrando-se desta mensagem, porque ela é fiel e verdadeira. Fica conosco, meu Deus. Sim, Pai querido, obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui está. Somos uma família. Que a tua igreja, Senhor, possa viver o verdadeiro sentido da irmandade. Aqui, Senhor, não existe competição, não existe alguém melhor ou maior. Somos todos da mesma estatura. O único grande neste lugar é o Senhor, meu Deus. Espere-nos em paz aos nossos lares. Fica conosco, em nome de Jesus. E toda a igreja do Senhor diz, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.